Eu vou usar essa outra Bíblia que eu tenho, essa aqui é a Note, também foi a minha primeira Bíblia Note, então ainda tem alguns espacinhos nela. E como eu coloquei um arquivo bem grande, com bastante coisa, aí eu quis usar aqui porque aquela minha Bíblia do Leão, ela é muito pequena. Então não ia caber direitinho tudo que eu queria colocar, sabe? Aqui ela já tem até decoração, ó, de outras artes que eu fiz, aqui também. E essa página aqui é a última que vai ser completa daqui de Pedro, de 1 Pedro. Deixa eu tirar meu clips daqui que eu botei para marcar. Então, nós vamos fazer o versículo que está em 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 12, que diz assim: Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Quando eu li esse versículo aqui, o Senhor me levou a refletir. O que é ser justo? Será que eu sou justa o suficiente para o Senhor ouvir as minhas orações, estar atento à minha oração? Eu fiquei pensando assim, o que é ser justo diante de Deus? E aí eu fui procurar outros versículos que falavam sobre justiça, de ser justo, na verdade, né? Então existe também Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Todo mundo já ouviu esse versículo também, né? Mas existe também um outro versículo que me confrontou. E eu falei, Senhor, e agora? Me explica isso, porque agora eu tô confusa. Em Romanos, capítulo 30, versículo 10, 12, diz assim, que não há um justo sequer que busque a Deus, que faça o bem, que não tenha se desviado e que não tenha se tornado inútil. Todos nós estamos debaixo da ira de Deus. Não há um justo sobre a terra. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Como é ser justo diante de ti? O que é ser justo diante de ti? E aí eu comecei a estudar e comecei a procurar, e aquilo tocou tão profundamente o meu coração, e que eu fiquei com essa incógnita, e eu queria que Deus me mostrasse, me explicasse como é ser justo diante dele, né? Através desses versículos, né, que foram os dois primeiros, tanto esse aqui, 1 Pedro 3,12, quanto Tiago 5,16, que fala, né, que o Senhor escuta as orações do justo, a gente tem confiança quando a gente lê. Nossa, então o Senhor escuta a minha oração, o Senhor ouve a minha oração, porque eu sou justa. Eu faço bem, eu sou temente a Ele, eu busco fazer a vontade dEle. E aí a gente para e pensa, será que nós somos mesmo tudo isso? Será que nós somos mesmo justos? Será que o fato do Senhor responder às nossas orações significa que nós somos justos diante dele? Então aí vem, o Senhor me mostrou que há aquela diferença entre sermos justos e sermos justificados. E aí o Senhor foi começando a me responder e a me mostrar e a me explicar o que é ser justo diante de Deus. A justiça, ela vai muito além do que fazer o que é certo. Ela vai muito além do que ser correto diante das pessoas, ou cumprir todas as leis, ou ser bom diante dos outros. Vai muito além disso. Todos nós estamos debaixo da ira de Deus. Todos nós, aos olhos de Deus, ninguém é reto. Nós não somos justos, nós não somos retos. Por quê? No interior do nosso coração há todo tipo de mal. A gente pode parar e pensar, alguma vez nós desejamos mal para alguém. Alguma vez nós não fomos justos, porque às vezes a gente acha que foi justo, mas às vezes a gente puxou sardinha mais para uma pessoa do que para outra. Às vezes a gente tomou as dores de uma pessoa porque ela é nossa parente, porque ela é nossa amiga, e às vezes a gente ficou do lado de uma pessoa, mas que não era a pessoa realmente certa. Então, alguma época da nossa vida, alguma situação, às vezes até várias situações, nós não fomos justos. Gente, justo é somente Deus, o Senhor é o justo juiz. Nenhum de nós somos justos. Por quê? Porque o pecado habita dentro da gente, o pecado é o mal.
Então, por mais que a gente busque ser correto, por mais que a gente busque seguir todas as leis, por mais que a gente busque, né, ser obediente aos mandamentos do Senhor, a gente é pecador, nós somos falhos e uma hora ou outra nós vamos ficar com raiva de alguém, uma hora ou outra nós vamos desejar o mal para alguém, uma hora ou outra a gente vai brigar com alguém, a gente vai querer ter a razão e às vezes a gente não tem razão. Então a gente não vai estar sendo justo, porque muitas das vezes Deus vai mostrar e falar: não, você não está certa. Você acha que você está certo, mas você não está. Quem está certo é aquela pessoa. Só o Senhor sabe, só o Senhor conhece os corações. Então só o Senhor é o justo juiz. Realmente não existe ninguém justo nesse mundo. Aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus, aqueles que não entregaram a vida para Jesus, é que não são justos mesmo. Por quê? Porque eles não têm o Senhor Jesus para justificar os seus pecados. Então, além deles viverem na morte eterna, que se eles não aceitarem o Senhor Jesus, eles vão viver na morte eterna, eles vão achar que estão sendo justos só porque estão fazendo o que é correto e o que é segundo as leis, mas no seu coração vai habitar o mal, porque eles vão ter a sua justiça humana, a sua justiça carnal, não é a justiça de Deus. E aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, aqueles que aceitaram, né, viver segundo aquilo que Deus quer, eles vão ser, sim, justificados, mas também não quer dizer que eles sejam injustos, que nós que aceitamos o Senhor Jesus somos justos, pessoas justas, mas sim, nós somos justificados pela morte do Senhor na cruz. Então, nós não somos justos por nosso próprio mérito ou pelas nossas próprias virtudes, mas nós somos justos porque nós temos a nossa justificação no Senhor Jesus, naquilo que Ele fez na cruz por nós. Todos nós somos pecadores, mas quando a gente convida Jesus para entrar na nossa vida, Ele nos declara justos. Ele, diante de Deus, nos declara justos. Então, Deus nos declara justos não por nós mesmos, porque nós somos pecadores, mas por causa de Cristo. As leis de Deus, elas nos mostram que nós somos pecadores, né? Os 10 mandamentos, ou todas as recomendações que o Senhor diz na sua palavra, que a gente deve, que a gente não deve fazer, nos mostra que nós somos pecadores, que nós necessitamos da graça de Deus e do dom da justiça que vem de Deus. Só o Espírito Santo pode nos ajudar a sermos justos quando a gente começa, né, a buscar. Mas mesmo assim, nós somos pecadores. Então, nós estamos condenados ao tribunal de Deus, mas por causa de Jesus, da nossa fé no Senhor, que a gente depositou no Senhor, nós somos declarados sem culpa. A justiça de Deus, ela foi nos manifestada por causa de que Jesus fez na cruz. Então, nós, os pecadores, nós não somos justos por causa da nossa lealdade ao Senhor, por causa do que nós fazemos para Ele. Não é por mérito próprio, mas pela fé que a gente coloca no Senhor Jesus. E toda justiça se cumpre em nosso favor por causa do Senhor. Nós somos salvos e justificados diante de Deus por tudo que Jesus fez na cruz por nós. E assim Deus nos concede a justificação. Então nós nos tornamos justos, as nossas orações elas se tornam justas diante de Deus, porque o Senhor Jesus está entre nós e Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos leva ao Pai. Então, é Ele que leva as nossas orações ao Pai. Então, quando a gente pede a nossa oração em nome do Senhor Jesus, a gente está colocando o Senhor Jesus ali entre nós e Deus, a ponte que leva entre nós e Deus, porque senão nós seríamos consumidos. Por que antes do Senhor vir à terra, né, o Senhor, a gente não podia, as pessoas não podiam se direcionar diretamente com Deus, não podiam entregar suas orações direto a Deus, precisava de sacerdotes, porque senão o Senhor consumia, o fogo descia e a pessoa desaparecia, como existem tantos casos na Bíblia, né, no Antigo Testamento. O fogo, Deus é fogo consumidor, né?
Então, a gente só não é consumido porque o Senhor Jesus nos justifica. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então, todos os nossos pecados estão perdoados em nome do Senhor Jesus. Então, quando a gente coloca o Senhor Jesus como nosso intercessor ali, como a ponte entre nós e Deus, ele nos justifica. Ele nos torna justos, não por méritos nossos, mas pelo sangue de Jesus que nos justifica diante de Deus. Então, a gente, por causa, né, da nossa entrega, da nossa vida ao Senhor, a gente é guiado e dirigido por Cristo a Deus, pela nossa fé em Cristo, Deus intercede por nós e leva as nossas orações a Deus. E a gente busca agir coerente com a nossa fé, com aquilo que a confiança que nós colocamos no Senhor Jesus, né? E assim, mesmo diante das nossas limitações, diante dos nossos pecados, nós encontramos salvação e justificação por meio de Jesus. Por isso as nossas orações são ouvidas, não porque somos justos, mas porque oramos em nome de Jesus. E Ele que intercede por nós, através dele somos perdoados e justificados diante de Deus. Então é por isso que os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos à sua oração. Todos aqueles que são filhos de Deus, porque a partir do momento em que a gente aceita o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós somos batizados, nós somos filhos de Deus. Nós deixamos de ser criaturas de Deus para sermos filhos de Deus. E aí, a partir daquele momento, nós somos libertos de todo o pecado, nós somos salvos, né? E assim o Senhor nos justifica diante de nós, nos tornamos justos diante de Deus, por mais que nosso coração seja mau, por mais que nosso coração seja pecador. Mas no momento em que a gente recorre ao Senhor Jesus e confessa ao Senhor Jesus nossas fraquezas e pede, né, Senhor, leva as minhas orações, perdoa os meus pecados. Obrigada porque pela sua morte na cruz hoje eu posso ter livre acesso ao trono da graça. Hoje eu posso falar com o Senhor aonde eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu estiver. Porque o Senhor vai receber a minha oração, não por mim mesma, porque eu sou uma pecadora, mas por ti, por tua morte, por tua entrega, por teu infinito amor, porque o Senhor é o justo, é o juiz dos juízes, é o justo dos justos, é o perfeito, é o incomparável. Então, porque o Senhor Jesus, ele é sem pecado, sem mancha, é o justo dos justos, Deus escuta as nossas orações pelo Senhor Jesus e não por nós mesmos. E assim o Senhor me respondeu a minha dúvida do porquê e de ser justo, como ser justo diante de Deus. Então a gente tem que agradecer ao Senhor Jesus porque tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, que eu aprendi e eu queria compartilhar com vocês o que o Senhor me ensinou através desse versículo que me levou a estudar outros versículos. Meninas, eu vou ficando por aqui então. Deus abençoe a todas, fiquem com Deus e guarda no coração de vocês que nós somos justificados, nós somos justos diante de Deus pelo Senhor Jesus. Então nós temos que ter uma gratidão infinita por Ele, porque é por Ele que nós não somos consumidos, né? Deus abençoe a todas.